uma coisa importante que eu tenho que falar essa masterclass está sendo gravada. Lei Geral de Proteção de Dados, então eu estou comunicando a todo mundo que está sendo gravada. Oi, Ramon, legal ter você aqui. Oi, Petronil, muito bom. Então, peço que vocês, quem não estiver de acordo com a gravação, infelizmente eu vou pedir que se retire ou que bloqueie tudo e não apareça, mas eu acho que seria uma pena, tá? Então, não tenho nada para expor ninguém aqui, é o contrário, eu estou aqui para dividir, ok? Dado esse recado, que é meio torto, eu vou compartilhar minha tela, se vocês permitirem, e vou clicar aqui. Tá, beleza? Vou compartilhar nossa tela aqui. E eu peço que vocês façam o sinal de positivo se vocês estiverem vendo essa tela que está com o livro do Ron Nagel. Obrigado, Ivânia. Legal. Legal, Igor, também. Pessoal, então, bem devagarinho, para dar tempo para mais gente se juntar, eu espero que eles consigam se juntar. Deixa eu só ver aonde que tem os participantes, se eu tenho que ficar liberando um por um. Não, né? Acredito que não. Bom, só mais esse detalhe que eu preciso ter certeza que está tudo bem. Ah, eu tenho que admitir de vez em quando algumas pessoas. O Antônio Delfino entrou, isso me atrasa um cadinho. Eu queria automaticamente que a pessoa entrasse. Permitir que ele se renomeie? Não. Tá, pá, pá. Só mais um detalhezinho. Ok, a Ana Pereira está se juntando. Então, não tem problema. Eu queria botar em tela cheia. Vocês não estão vendo tela cheia, obviamente, né? Então, se eu botar tela cheia, eu acho que eu perco quem vai entrar. E agora, Rizinho, como é que você sai dessa sinuca? Como é que você sai dessa sinuca? Não vou saber fazer isso. Bom, vou fazer o seguinte. Como eu estou sem co-participador aqui, a não ser o Ivan, mas o Ivan tem mais aqui me assistir. Piriri, piriri, desabilitar. Eu não sei fazer isso, gente. Vocês vão me desculpar, eu vou começar e tem mais gente querendo entrar já já. De tempos em tempos eu vou dar uma olhadinha. Legal. Essa masterclass vai falar sobre segurança tipo 2, a famosa Safety 2. Então, agora eu estou entendendo. O pessoal aparece para mim e eu tenho que ficar botando os atrasildos para dentro. Olha que coisa interessante, admitir todos. Então, vamos lá. Eu acredito que eles vão aparecendo e eu vou fazendo essa graça aqui, sala de espera 3. 40 pessoas já entraram. Oi, Celi, está aqui. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse negócio acontecer. Então, qual é o objetivo disso? Fizemos uma masterclass tem um tempo atrás, no início do mês de janeiro, mais precisamente no dia 16, e eu fiz uma masterclass e eu esperava realmente que viesse um pessoal, mas não esperava que viesse todo mundo que veio muita gente, foi impactante. Eu recebi mais de 70 pessoas naquela masterclass e falamos de engenharia de resiliência. Sem mais delongas, a sequência natural da engenharia de resiliência, e aqui eu cito o livro do Ron Nagel, que é a base do que vocês vão ver. Então, é curso que eu fiz com ele, curso que eu mandei e-mail para ele, falei, chefe, me autoriza a compartilhar o meu material misturado com o teu, e ele é uma pessoa muito bacana, já um senhor de idade, e falou, se é para difundir com conhecimento, a gente vai difundir o conhecimento para todo mundo que for necessário. Então, da minha parte, é isso. Eu estou começando um doutorado no ITA com o professor Moacir e eu vou fazer o doutorado sobre o FRAM. E o FRAM vai ser uma outra masterclass. Então, agora, vamos direto botar isso em tela grande para vocês e
Estamos na tela grande agora, sem aqueles penduricalhos do lado, sim ou não? Estamos? Estão vendo a tela inteira? Show! Então vamos lá. O que eu quero falar para vocês é importante agora a gente prestar atenção. Tem várias leituras que as pessoas fazem e eu mesmo tenho uma leitura particular, né? Então vamos lá. Na verdade, o que é segurança? E aqui eu botei procurando o que é segurança e foi gerado aí, você vê essa salada de palavras, né? E você está vendo aqui à esquerda a parte hospitalar já falando saúde e segurança, trabalho, segurança em primeiro lugar. Outra história comentando aqui sobre a segurança está em primeiro lugar com material de obra. E a gente reconhece aqui embaixo a pirâmide de Bird, o rapaz com um capacete e colete para ser visualizado. À esquerda, a gente tem ali o Hearts and Minds, né? Famoso já por todo mundo que atua na segurança. Mas, na realidade, quando a gente começa a discutir esse tema, é bom a gente voltar para uma definição em comum, né? E aí eu fui buscar uma definição da ANSI. E aí ela está aqui, eu queria que isso sumisse da minha tela para não atrapalhar, mas eu não estou conseguindo tirar tudo da minha tela. Como é que eu oculto isso aqui? Não sei. Vamos lá. Como definimos a segurança? E na ANSI, eu traduzi do inglês para o português, está escrito assim, livre de riscos inaceitáveis. E aí começa o nosso dilema com a segurança. O que são riscos? Aí você segue a setinha. Risco é uma estimativa da probabilidade de ocorrência de um incidente ou uma exposição relacionada a um perigo e a gravidade dos danos ou prejuízos que podem resultar. Beleza? Beleza. Mas ele fala de riscos, livre de riscos inaceitáveis. Então, o que é um risco aceitável? O risco por o qual a probabilidade de ocorrência de um incidente ou exposição e a gravidade das lesões ou danos que podem resultar são tão baixos quanto razoavelmente praticáveis. É o conceito de ALARP, no ambiente que está sendo considerado. Beleza. Então, lá na definição de risco, ele fala de perigo. E na definição de risco aceitável, ele fala de alarme. Então, o que é perigo? Perigo é o potencial de causar dano. Ah, então tem o dano também, né? Vamos lá no alarme. O que é alarme? Tão baixo quanto razoavelmente praticável. As low as reasonable practicable. Beleza. O nível de risco que só pode ser reduzido ainda mais através de um aumento no emprego de recursos que seja desproporcional em relação à diminuição do risco resultante. Então, eu começo a entender agora o seguinte, que a segurança é ser livre de danos inviáveis ou inacessíveis. Tudo isso para a gente chegar numa definição de segurança, porque você abre a norma, não tem lá segurança é isso ou segurança é aquilo. Então, a gente tem que ficar perambulando pela norma para entender uma definição comum a partir da qual a gente se baseia. E aí é comum a gente ver as políticas de segurança que são de cada empresa, de organizações, e são as declarações escritas, formais, que reconhecem o compromisso em proteger a saúde, a segurança dos funcionários e a comunidade. Então, tem lá, pensa em segurança em primeiro lugar, tem lá o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que o SESI faz, junto com outros organismos. A gente tem à direita aqui as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, essa é a visão que é muito difundida da visão do zero. E vamos ver um pouco como é que essa visão está associada. Então, como é que a gente pensa em segurança? Estou aqui com um problema, tive um acidente aqui à esquerda, caiu uma parte, aparentemente, de um guindaste, uma treliça, e a pessoa está lá, deitando, contando lá para o psicólogo dela como é que é esse negócio. Mas o que a gente fez até hoje, eu, inclusive, nas empresas nas quais eu trabalhei, a gente pensa em segurança e a gente pensa realmente em diminuir o máximo possível os nossos resultados adversos, né? Então, quando a gente pensa em segurança, a gente está pensando, na realidade, em acidente
e eles são de baixa probabilidade com resultado adverso. Então, você vê uma estatística na indústria de 2001 a 2016, você vê que as condições estão melhorando, né? Essa taxa de frequência de acidente está em queda. Então, consequentemente, o sistema para a gente é seguro se o mínimo possível de erros ocorrer. Até aí, não falei nada, você já conhece essa história, a gente aplicou isso a vida toda. Estou inserindo mais gente, tá, gente? E aí, desde sempre, desde a história, desde a antiguidade, o ser humano ele tem essa necessidade de estar seguro e de se sentir seguro. E no passado, todo mundo entendia essa situação como um ato divino, um ato de Deus. Então, tá aí, botei os Zeus, botei a Peste Negra embaixo, um dos primeiros livros que aborda essa questão de jogos de azar, né, de risco, né? Então, a gente tem, num certo momento da nossa história, o ato divino sendo responsabilizado pelos eventos, pelas tragédias, pelos desastres que aconteciam. E aí, depois do iluminismo, os resultados foram vistos como causados frequentemente por falha tecnológica. Aí você tem embarcações virando, você tem pontes caindo, você tem explosões. Então, essa falha técnica que vem em seguida ao ato de Deus, a solução dela é você consertar. Então, você tem aí coisas com corrosão. Então, você entende o processo como uma evolução do anterior, mas a solução é consertar. Mais um pouco para frente, a gente chega no famoso acidente de Three Mile Island e lá a gente passa a associar o erro humano e algumas questões envolvendo os fatores humanos. A gente tenta compreender o que está acontecendo, porque a gente já não consegue mais ter essa falha tecnológica como resposta para tudo. Então, a solução é punir, porque se é um fator humano, o ser humano está envolvido, a gente pune. E aí tem aquela velha história entre o resultado desejado à esquerda e o resultado obtido no item 3, no final das contas. Se você planeja adequadamente e age com a intenção correta, você tem um sucesso. Mas você pode planejar adequadamente, pode agir de forma não intencional e resultar num erro. E também você pode não planejar adequadamente e você pode fazer tudo conforme você queria fazer e dar erro também. E essa necessidade ela continua. No final dos anos 80 tem Chernobyl, tem o ônibus espacial a Challenger, né? 86. Temos aí a procura de causa para organizações e cultura. Então a gente começa a ver aí o modelo do queijo suíço, você começa a ver uma discussão sobre segurança organizacional. James Reason publica muitos artigos e livros sobre esse tema. Então, temos aqui os processos estáticos e defesas, que são em série, né? Eles se tornam também defesas ativas e processos quando você sai, você passa pelos acidentes normais e chega nas organizações de alta confiabilidade. Mas quando a gente tem esse problema de cultura organizacional, a solução não é mais rezar, a solução não é mais consertar nem punir, a solução é pagar. E nós chegamos aqui com um dilema. A gente teve a esperança que a tecnologia fosse resolver todos os problemas que eram parcialmente compreendidos, só que, infelizmente, se tornou numa complexidade muito difícil de gerenciar. Então, tenho aqui o livro do Charles Perrow que a gente abordou no curso de Introdução à Resiliência. Temos aqui os modelos adaptativos, os modelos de sistemas adaptativos complexos. Eu brinquei aqui, botei até um GIF aqui de um atrator, só para dizer o seguinte, que a gente caiu num beco sem saída aqui, chegamos em sistemas complexos, e se com as ferramentas que a gente tinha, a gente não conseguia mais resolver. Solução é orar? O meu amigo David Snowden vai brigar comigo se eu falar que a solução é orar, porque ele já avançou bastante nesse tema. Então, vamos lá. Quando eu olho para trás, o Ronald cunhou um termo que chama What you look for is what you find. Aí ele botou um acrônimo cheio de letrinha que eu vou poupar vocês, mas a gente olha para trás e a gente vê todas as coisas que correram mal no passado. Desvios, violações, descumprimento das orientações, falhas, erros de cálculo,
medições ambíguas ou confusas, projeto ergonômico inadequado, subespecificação organizacional. Então, a gente tem várias situações, quando a gente olha para trás, mas a gente tende a notar acidentes e incidentes. E esses acontecimentos, eles entram em conflito com a nossa intenção e a nossa expectativa. Porém, eles provam que a gente não tinha essa compreensão completa do que estava acontecendo, né? E aí, qual é o argumento aqui? Que a gente tem que buscar ampliar o nosso leque, melhorar a nossa compreensão. Essa aqui eu fiz em homenagem, estou trazendo aqui em homenagem ao meu amigo Caio Pimenta, que ele adora falar de ontologia, etiologia. Eu falei, vou parecer inteligente se eu falar, então vamos lá. Qual é o fenômeno? Resultados mal-sucedidos, desastres, acidentes, incidentes quais acidentes. Resultados incomuns, os acontecimentos que atraem a nossa atenção. Qual é a etiologia para explicar o que aconteceu de errado, o que aconteceu mal? São os modelos de falha, os mecanismos de falha. Eu vou falar do credo da causalidade depois. A causalidade linear, e a ontologia é o princípio da bimodalidade. Funciona versus mau funcionamento, sucesso versus fracasso, conformidade versus não conformidade. Isso requer que a gente tenha hipóteses de diferentes causas. Então, de novo, eu mostro a definição tal qual está na norma. Safety, né? Livre de riscos inaceitáveis. Está aí, freedom from unacceptable risk. Mas a gente entende segurança, classicamente, em garantir que a gente evite os acidentes. Então, está aqui a soma dos N acidentes, o tipo de lesão que a gente divulga com os pictogramas, umas coisas absurdas que acontecem, e, historicamente, nós temos as nossas medidas de controle de risco, eliminação, substituição, controle, sinalização e EPI. Beleza, isso funcionou bem e funciona até hoje para muita coisa. À esquerda, quem conhece o livro do nosso amigo Frank Bird, está aqui. Como é que a gente pensa como segurança, né? O custo da segurança, né? Isso está no livro que ele faz pela DNV, inclusive. Temos aqui a nossa clássica pirâmide, temos a nossa matriz de probabilidade e impacto. Não estou falando nada de novo para os senhores. Os mecanismos de segurança, a gente imagina a teoria dominó, como Heinrich propôs lá nos idos dos 1930 e poucos, e depois você tem aqui o queijo suíço agora, e à direita, meu amigo Igor vai gostar de ouvir, tem aqui o Boltai, né? Então, aqui eu vejo antes do evento topo e a consequência dele, as barreiras que foram capazes de segurar e as mitigações que a gente tem para conseguir atenuar o problema caso ele ocorra. E o nosso querido ser humano, ele adora explicações simples, né? O termo apropriado é monolítica mesmo, é um conceito ou fator. Então, como construção social, essa explicação geralmente ela é muito eficiente, a gente encontra facilmente, é fácil de fácil aceitação. Mas, como quem viu no nosso curso anterior, quando eu falava do eto, ela não tem essa minúcia, esse rigor, essa profundidade nem precisão. São uma maneira de reforçar essa compreensão linear e causal do mundo. Então, aqui a gente tem o nosso capitão retrospectiva, falando aí das falhas técnicas, do erro humano, da falta de cultura de segurança, os desvios das normas, a fragilidade. E essas são as causas monolíticas. E para essas causas, eu tenho soluções adaptadas. Eu tenho projeto, construção, manutenção, eu treino, eu procuro automatizar, eu procuro redesenhar, simplificar. Eu tento aprimorar minha cultura de segurança, eu tento falar em conformidade e aparece aí a resiliência também como uma das bolas que a gente quer, como bala de prata. A gente quer explicação monolítica e solução monolítica. Infelizmente para nós, o que a gente procura é o que a gente encontra. Então, se eu estou procurando erro humano, consciência situacional, cultura de segurança ou resiliência, a maneira como a gente olha para o problema, ela vai determinar o que a gente vai ver e como a gente vai resolver. Então, os modelos, conceitos, categorias, métodos que utilizamos, eles têm que corresponder à realidade.
A gente teria que tentar resolver os problemas reais e não os problemas que a gente imagina. Então, qual é o barato aqui? Problemas simples. Aí estou aqui botando simples, o pessoal que é da saúde vai brigar comigo. Henri, lavar a mão salvou vidas. Lavar a mão não é necessariamente simples. Mas, em teoria, você olha, poxa, não tem muito mistério. Deixa a água, pega o sabão, esfrega bem, escorre na posição certa e seca, e descarta depois, não? Então, você pensa assim, um problema simples, possivelmente, né? A gente bota assim, ter soluções simples. Agora, seguramente, se o problema é complexo, ele sempre vai requerer solução complexa. Então, o comentário é: se você disfarça um problema complexo como simples, você pode mudar o verbo. Se você assume que o problema é complexo e trata ele como simples, você oferece uma solução que aparentemente é simples, mas ele não torna um problema complexo mais simples. Como eu falei, a crença em causalidade tem um credo aí. Então, a segurança tipo 1, que o Ronagel cunhou, que é a segurança que estamos em 2024 e eu sigo utilizando segurança tipo 1 também, tá? Então, para ninguém ficar chateado comigo, dizendo, não, ele está jogando pedra na vidraça. Não, eu uso, mas ela tem uma visão, é uma condição na qual o número de resultados adversos, acidente, incidente, quase acidente, é o mais baixo possível. E qual é o credo? O credo é o seguinte: o que que eu acredito? Que o resultado adverso acontece porque alguma coisa deu errado. É um pensamento bem de causa e efeito mesmo. A gente fala mais a congruência de valor entre a causa e o efeito. As causas podem ser encontradas e tratadas. É uma dedução racional que a gente fala, né? E todos os acidentes, portanto, eles são evitáveis. E o que é a segurança tipo 1, quando nada dá errado? Então, eu tenho aqui um vasilhame. E aí a gente vê que, no cômputo geral, você tem acidentes? Tem, mas eles são muito poucos. Você pode até ter uma gravidade, né, que te chama a atenção, mas em frequência eles são muito poucos. Então, nesse copo que a gente está vendo aí, a gente está seguro se houver o mínimo possível desse negócio vermelho. Então, segurança é a condição que o número de resultados adversos é o mais baixo possível. Qual é a solução? Prevenir, eliminar, restringir. Segurança e qualidade são diferentes e requerem métodos e medidas diferentes. Então, qual é a premissa? A necessidade de entender por que que os acidentes acontecem. É aquela velha história dos 5 porquês: por quê, qual é a causa. A segurança 1 é definida pelo seu oposto, pela falta de segurança. A gente fala em segurança, mas na realidade a gente está olhando para acidente, incidente e risco, e a gente é julgado por isso, avaliado por isso, é a palavra mais acertada. E como é que a gente pode melhorar a segurança se a gente estuda situações onde há falta de segurança? Então, a gente comenta que cada vermelho desse que vem desse emaranhado de situações que são positivas e tem uma margem, você repara bem que tem o positivo e o negativo. Quem viu muito aquele trabalho do Rasmussen, ele já mostrava isso. Você tem um envelope no qual você tem uma flexibilidade. Aqui a gente botou o pontilhado como limite do desempenho inaceitável. A partir daí, é uma ausência de segurança. Então, o rapaz cai da escada, derrama ali o óleo no chão, o gás está ali com a chama, né? Então, isso são situações que caracterizam realmente a ausência de segurança. Mas elas não acontecem a todo momento. E aí você tem eventos que te chamam a atenção, mas eles são raros e isolados. E eles são analisados passo a passo, esses eventos. A prevenção e as respostas são desenvolvidas para cada problema encontrado. Então, amanhã pode ser outro problema, daqui a um mês pode ser outro problema, e a gente vai resolvendo. E eu botei a tradução do instantâneo, né? O snapshot mesmo, é aquela antiga fotografia que você batia e saía na hora, aquela fotografia. Então, é isso. Instantânea. Infelizmente, fazendo dessa maneira, tem um viés, e é o viés da negatividade. Porque esses eventos que entram em conflito com as nossas expectativas e intenções, eles são evidências que a nossa compreensão é incompleta e deficiente. Então, a gente tem que melhorar. E aí vem a noção do Carl Wick, que fala de não evento.
Então, os resultados aceitáveis estão de acordo com a nossa expectativa e intenção, e eles são a evidência que a nossa compreensão e as nossas ações são corretas, então eu não tenho necessidade de olhar mais de perto. E isso é uma falácia que a gente, ao longo dos anos, a gente caiu refém dela. Então, a gente olha muito quando dá errado. E esse abordagem do casamento feliz, o pessoal da resiliência e do Fran, ele se reúne uma vez por ano e uma das pessoas na reunião, ela cunhou isso aí, e eu estou citando a Marit DeVos, que ela teve uma sacada bem interessante para a gente refletir. É possível entender o que é um casamento feliz se eu analisar e aprender somente com os divórcios? Para, pensa, guarda, escreve um comentário no papel e a gente volta a falar lá na frente. Faz sentido eu tentar explicar o que é um casamento feliz falando sobre os divórcios apenas? E aí a gente faz a analogia. É possível entender o que é segurança analisando e aprendendo somente com acidentes e incidentes? Esse é um termo para o meu amigo Jean da psicologia, habituação. Eu fui pegar a definição lá, quando você fica tão acostumado com alguma coisa que não percebe mais. Então, aqui, o conceito aqui a gente já conhece, né? Os passarinhos e o espantalho, depois de um tempo, até o passarinho entende, né? Então, uma forma de aprendizagem em que um organismo diminui ou cessa suas respostas a um estímulo após apresentação repetidas ou prolongadas é a definição. Por exemplo, essa cadeira que você senta agora, a roupa que você está vestindo, os ruídos de fundo, ventilação, trânsito, som do escritório, alguma coisa na rota que está mostrada aí na fotografia embaixo, no teu caminho do dia a dia, coisas que acontecem regularmente, o trabalho que corre bem conforme esperado. Eu comentei no último módulo do nosso curso, o trajeto quando você vai do ponto A para o ponto B. Quantas vezes a gente passa e nem lembra de cara, já cheguei aqui, eu passei pelo vilarejo, nem me dou conta, você está no piloto automático, né? E aqui é uma tirinha bem legal do Calvin, que o Calvin está reclamando porque a casa está muito fria, né? E está pedindo para aumentar o termostato. O pai fala, tem uma ideia melhor, vai ali fora. Pô, por quê? O que tem lá fora? Aí daqui a alguns minutos você vai poder entrar e vai ver que a casa está quente. E aí o garoto fica chateado. Por quê? Porque ele se acostumou dentro da casa, tá? É até uma dica, eu morei muito tempo fora. Se você não abrir a janela, mesmo frio, o ar não circular, ele não esquenta. Daqui a pouco você fica com frio dentro de casa. Tudo isso para falar o quê? A segurança não deve se concentrar somente nos acidentes. Eu trouxe aqui uma citação do James Reason e trago ele como historicamente, alguém que permeou várias eras da segurança, como a gente falou anteriormente, e ele bota assim: a segurança é definida e medida mais pela sua ausência do que pela sua presença. Um outro autor que a gente cita aqui, que é o Carl Wick, ele fala assim: a confiabilidade é um não evento dinâmico, é uma condição contínua na qual os problemas estão momentaneamente sob controle devido a mudanças compensatórias. Então tem um equilíbrio acontecendo. E aí a segurança é invisível. Muitas vezes a gente não sabe quantos erros a gente poderia ter cometido e não cometeu, e os resultados confiáveis são constantes, o que significa que não tem nada para prestar atenção. A segurança está invisível. Está aqui todos os dias, de manhã à noite. Praticamente tudo que a gente faz funciona como deveria. E nós tomamos isso como certo, né? É o taking for granted que o americano fala. A gente assume, isso não tem nada demais, não tem nada que olhar aí. Então ela está repleta de não eventos dinâmicos, conforme a definição. E aí eu vou dar uma guinada. Vocês lembram aquele copo, só com um fundinho vermelho, né? E hoje a gente vai começar a falar da segurança tipo 2, uma condição em que tudo vai bem tanto quanto possível. Então, a gente está seguro se houver o máximo possível desse verde, dessa segurança. Vocês notem que eu ainda tenho vermelho naquele copo. Tem ou não tem? Tenho, tá lá. Mas eu estou querendo dar um foco maior no que é a nosso favor. Então, eu vou apoiar, eu vou aumentar, eu vou facilitar. Segurança e qualidade são inseparáveis e necessitam de medidas e métodos correspondentes. Então, a gente tem que se preocupar com o que acontece o tempo todo e não somente com o que acontece raramente.
A gente sempre conta o número de vezes que alguma coisa falha, mas raramente a gente conta o número de vezes que simplesmente funciona. Não está no nosso hábito. Então, vamos procurar o trabalho realizado, vamos lá no campo ver, não como foi prescrito, como está realizado. Os ajustes habituais que os trabalhadores fazem, que o pessoal que está na ponta de lança faz, e por que que eles fazem aquilo. Então, quando algo é feito como parte de um trabalho, geralmente já correu bem antes e já foi feito antes. A aprendizagem, então, ela tem que se basear na frequência do evento e não na sua gravidade. Eu não vou dizer que a gente nunca vai aprender com a gravidade. A gente vai continuar aprendendo com a gravidade. Mas eu quero aproveitar que eu tenho muito mais evento que resultam em coisas positivas para poder aprender com elas. Então, pequenas melhorias no desempenho diário, elas podem ser mais importantes que grandes melhorias eventuais que a gente tenha em uma situação bem rara. Eu peguei esse gráfico, hoje a Eurocontrol, ela segue a engenharia de resiliência e ela colocou como uma diretriz, como organização que cuida do transporte aéreo na Europa. Então, você reconhece a curva de Gauss aí e o percentual das coisas que acontecem. À sua esquerda, quando algo acontece, é o visível, você tem pouca margem de manobra, porque poucos eventos acontecem. O foco da segurança é acidente e desastre, mas não acontece toda hora. No meio, você tem o que é normal, rotineiro, o desempenho diário. Ele é desconhecido e a gente geralmente ignora, porque funciona. Mas olha a gama de informação que tem aí no meio. Essa é a parte invisível. E à direita, você ainda tem o desempenho excepcional. Coisas que você fala assim, puxa, que maravilha, esse negócio veio a meu favor, eu nem contava com ele. É aquela serendipidade que a gente falava, né? Ela vem quando nada acontece. Aí o bonequinho está aí bocejando, tipo assim, tem nada para aprender. Tem que chamar a atenção dos senhores, como eu acho que, senhores e senhoras, que chama a minha atenção. Tem muita coisa que a gente assume que não precisa aprender nada e talvez a gente esteja jogando essa oportunidade fora. Então, é necessário entender por que o inesperado aconteceu? É claro que é necessário. Quem sou eu para dizer que a gente não vai mais dar bola quando acontecer um acidente? Não é nada disso. Quem vendeu isso para vocês vendeu errado. Uma coisa vai complementar a outra. Então, o pensamento de não tem necessidade de entender porque o esperado não me agrega nada é uma grande falácia. Então, a gente pode explicar como as coisas vão bem, e aqui tem um gráfico que é interessante, que remete ao seguinte: você tem a presença de segurança nessa área verde. E aí você tem esse espaguete verde. Imaginem que são atuações de todas as pessoas que estão trabalhando naquele lugar, as várias equipes que estão trabalhando. E você tem embaixo, como a gente viu anteriormente, os resultados, as medidas de produtos, né, que são os acidentes que você tem. Mas olha só que coisa interessante. Você pode fazer uma medida direta do que acontece no dia a dia? Você pode. E o nosso amigo Ivan Rigoletto vai apresentar um negócio depois que é bem interessante. Todavia, isso requer que o processo ele seja conhecido. Então, você vai aprender do que acontece todo dia, mas você tem que conhecer o processo, senão você não sabe o que você vai aprender. E a gente tem medidas de substituição, em inglês chama proxy, medidas alternativas. Elas são indiretas, mas elas são relevantes. E aí eu apresento, e quem fez o curso de introdução à engenharia de resiliência vai encontrar. Aprender, responder, monitorar e antecipar. Está tudo ali. E antigamente, o Ronagel tinha cunhado RAG, né? Que é o que eu chamei de GAR para vocês, né? Essa grade de avaliação, né? A situação, e agora ele chama de o gerenciamento dos potenciais sistêmicos. Ele entende que somente a avaliação do jeito que ele estava propondo anteriormente não contemplava tudo. Então, você tem essas medidas que, com a engenharia de resiliência, você consegue ampliar o teu leque. Ainda estamos trabalhando, eu tenho um paper muito bacana da Ivone Herrera que fala sobre esses indicadores da engenharia de resiliência. Eu vou postar isso no grupo, vai ser bacana para a gente discutir. Então, a gente tem muita coisa para explicar como e por que as coisas dão errado,
porque essas respostas são muito convenientes e fáceis de obter, mas o quanto elas são realmente significativas. Como a gente falou no curso, e eu aproveito para fazer essa continuação, os ajustes de desempenho são necessários. A gente está mostrando aqui um rapaz à esquerda tentando trabalhar no computador, atender o telefone e ter outras interações. É o nosso dia a dia, né? E à direita você vê uma sala de controle de uma usina nuclear, né? A complexidade que está ali. Então, a disponibilidade de recurso, tempo, mão de obra e material, informações, ela pode ser limitada e é incerta, né? E as pessoas, elas ajustam o que fazem para se adequar a essa situação. Então, a variabilidade, ela é inevitável. Eu botei onipresente, é até uma provocação, ela existe, é do ser humano mesmo, e ela é necessária, porque ele precisa se adaptar. Então, devido à limitação de recurso, esses ajustes de desempenho eles serão sempre aproximados. Então, se a variabilidade de desempenho é a razão pelas coisas, geralmente pelas coisas dão certo, ela também é a razão pelas qual as coisas às vezes dão errado. Então, é o mesmo processo com resultados diferentes. Foi o que a gente falou, que era os dois lados da mesma moeda. Então, sucesso e fracasso está intimamente conectado. E por que que elas fazem ajustes? Né? Então, você vê aquela equipe trabalhando na construção civil, estão lá concretando a laje, você vê o pessoal na mesa de reunião. O que que elas querem? Elas querem evitar qualquer coisa que possa ter consequência negativa para si próprio, para o grupo, para a organização. Elas querem compensar por algumas condições inaceitáveis para que seja possível continuar o trabalho. Já dei vários exemplos de você vem com uma equipe toda pronta, a concretagem é um exemplo típico disso. O caminhão quebra e você tem que ficar com gelo mais tempo que deveria para manter o concreto e criar e manter condições necessárias para a execução do trabalho. É por isso que as pessoas fazem ajustes. Eu não posso abrir mão desses ajustes. E a segurança tipo 2, seguindo a mesma fenomenologia, etiologia e ontologia, as coisas costumam correr bem e por isso não chamam a nossa atenção. Eu já falei antes da habituação. A gente deveria olhar para os eventos com base na sua frequência e não somente na sua gravidade. Alguns resultados podem ser atribuídos a causas distintas, mas a maioria é melhor compreendida como resultado de combinações inesperadas de variabilidade de desempenho. Esse é o tema chave da engenharia de resiliência. As ações são sempre ajustadas para corresponder às condições, recursos e restrições. A variabilidade de desempenho é normal e necessária. Então, estou resumindo o que a gente já falou, a segurança é a condição que o número de resultados bem-sucedidos, ou seja, o trabalho diário, é o mais alto possível. É a capacidade de ter sucesso sob diversas condições. Essa é a definição mais nova de engenharia de resiliência que o Ronaldo cunha para a resiliência, né? As preocupações de segurança devem ser dirigidas aos acontecimentos cotidianos, do dia a dia, aquilo que acontece quando nada acontece, quando o trabalho corre como deveria. Então, você observa, você procura entender, encontrar maneira de melhorar ainda o que está funcionando, avalia essa solução e facilita o trabalho diário. Isso é um processo de ajustes aproximados. E esses ajustes, se eu não monitorar, não acompanhar, eles podem dar resultados inaceitáveis, mas o nosso objetivo é aprender com o que dá certo e tentar repetir isso o maior número de vezes possível. Essa figura é de uma apresentação do Ronaldo, que é bem interessante, que mostra as duas perspectivas diferentes. E aí joga por terra todo mundo que fala que a segurança tipo 2 veio substituir a segurança tipo 1. Olhem à esquerda, o nosso colega colaborador com a lupa, ele está olhando de frente para o acidente. E esse acidente, a projeção dele é o rapaz que caiu da escada. À direita, você vê a mesma observação que contempla o cenário todo, inclusive o rapaz que caiu da escada. Então, a perspectiva à esquerda da segurança 1, ela é limitada em escopo e aplicabilidade. Ela não resolve os problemas de hoje. Do ponto de vista da segurança 1, o foco nos acidentes impede a visão que o trabalho vai bem. Você não consegue ver, você só está focando no problema. Mas a perspectiva da segurança 2 é um complemento
a perspectiva da segurança 1, e não uma substituição. A perspectiva considera todos os resultados e fornece uma melhor compreensão de como as coisas acontecem. Bingo! Então, quando alguém falar para você, olha, eu vou aí visitar vocês, eu vou vender Safety 2 e pode jogar fora, para de assistir, que não se trata de nada disso. Eu estou ampliando o leque de ferramentas à disposição. Olha para o acidente, continua olhando para o acidente, continua fazendo o relatório e tirando lição daquilo. Mas não é só aquilo. Olha para o todo e vê o que você tem que aprender com o todo. Então, o que a gente está falando? Estou chegando no final da apresentação. Diferentes maneiras de olhar. Sob a perspectiva da segurança 1, tem a bolinha vermelha. O que deu errado? Qual foi a causa? Como isso pode ser evitado? E o que mais pode dar errado? É a abrangência, né? Sob a perspectiva da segurança 2, isso já aconteceu? O que aconteceu? Já aconteceu antes? Por que funcionou das outras vezes e agora não está funcionando? Como é que a gente pode ter certeza que vai funcionar na próxima vez? E o que mais acontece da mesma maneira? Repare bem que todas as bolinhas elas estão desenhadinhas no contorno dela. Eu estou olhando tudo. Então, você vai olhar as causas pelas quais deu errado à esquerda e as razões pelas quais as coisas estão funcionando bem à direita. Mas tem uma evolução disso, né? A gente tem que ter a maturidade. Eu tenho conversado muito no grupo, Adilson, Alexandre Roque, todo mundo que está interagindo. Ana agora entrou, ela vai contribuir demais com a gente. Ter uma visão madura. O que é a visão madura? É abordar o problema levando em conta tudo, mas com uma visão de o que está acontecendo aqui, né? Com uma visão mais macro mesmo, né? Não meso nem micro. Com que frequência esse tipo de coisa está acontecendo? Esse padrão vem da onde? Qual é o pró e qual é o contra? Vamos discutir agora a situação como um todo, e nem o fino demais, e nem contemplar tudo sem ter uma perspectiva mais ampla, eu diria. Então, está aqui. O que mais acontece da mesma maneira, você vê que ele é recorrente na segurança 2 e também está lá na segurança 1. O que mais pode dar errado? Então, a gente está falando da mesma coisa, só que agora a gente está ampliando o que a gente enxerga. Para resumir e encerrar, psicologia da segurança é uma busca por explicações, causas, modelos de erro, quando algo dá errado, acidentes e incidentes. A psicologia da segurança 2, ela consiste em desenvolver uma compreensão das atividades cotidianas para explicar por que as coisas que normalmente correm bem, às vezes dão errado. O foco deve estar no potencial para funcionar conforme necessário, tanto sob condições esperadas como inesperadas, mudanças, distúrbios e oportunidades. Tem um mais e um menos aí? Então, o que é mito e o que é real? À esquerda, segurança 1 e segurança 2 são opostas. Mentira, tá? Segurança 1 é substituída pela segurança 2. Também não é verdade. Segurança 2 é mais cara e requer mais recursos. Também não é verdade. Positivo, segurança 1 e segurança 2 analisam diferentes partes do trabalho. A segurança 2 é um complemento da segurança 1, e aqui está oculto, isso aqui me incomoda de maneira sobrenatural. Segurança 2 é produtiva e não preventiva. Ok? Para fechar, a minha última transparência, antes da foto final e eu passar para o nosso co-apresentador, só segurança não basta. Não basta olhar para a segurança, é somente um critério para o desempenho de um sistema. Temos que olhar para os outros critérios também. A gente falou isso muito durante a semana. Cada critério tem uma preocupação especial com o desempenho do sistema, com a tradição própria, com métodos próprios, modelos e vocabulários próprios. Então, eu tenho que olhar produtividade, tenho que olhar qualidade, tenho que olhar confiabilidade, tenho que olhar custo, tenho que olhar sustentabilidade e segurança. Mas não dá para olhar por silo e dizer do dia para a noite que só a gente que importa. Você não consegue vender essa ideia lá no board da empresa. Então, temos que olhar para tudo junto. É com o desempenho do sistema como um todo que a gente tem que se preocupar em gerenciar. Já foi o tempo da gente entrar na sala e falar assim, o problema da gente é segurança. Não é, não pode ser. O Adilson fala muito bem do Design for Safety, isso nasce lá atrás. Então, a gente tem que participar do board das empresas e discutir algo que vai além da segurança. Meu último slide, vou passar a palavra para o Ivan Rigoletto. Ivan, se desculpa a demora. A conclusão
é uma foto antiga minha e do Ronaldo, quando eu fui à Dinamarca fazer o curso com ele, e ele diz o seguinte, que é o dilema da gestão de segurança e da avaliação de riscos, que inadvertidamente criamos os problemas do futuro ao tentar resolver os desafios do presente com mindset, modelos, teorias e métodos do passado. Gente, muitíssimo obrigado.